Esporte, porque esporte tem tudo a ver com saúde. O nosso convidado, Dr. Rodrigo da Gesti, não é ele que vai estar aqui hoje. Hoje é o Rodrigo Nóbrega, este grande esportista, que eu tenho o prazer de receber. Rodrigo, hoje nós não vamos falar do Dr. Rodrigo da Gesti, o médico, nós vamos falar do esportista. Exatamente, Lelinha. Prazer ter vocês aqui com a gente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre corrida. Na verdade, o que eu queria contar aí para vocês é que em 2006 eu resolvi começar a correr com o objetivo de perder peso. E desde então as corridas não pararam e se tornaram parte importante da minha vida. Bom, acho que muito mais do que isso, gente. O Rodrigo, ele é um maratonista. Agora conta pra gente, nós vamos falar de saúde também, porque o esporte tem tudo a ver e por isso que a gente tá aqui. Mas como é que aconteceu? Na verdade, você a vida inteira, você teve um histórico de esporte. Exato. Eu pratico polo aquático, pratiquei polo aquático desde os 17 anos de idade, quando eu entrei na faculdade de medicina da USP. Tive uma história longa no polo aquático, de mais de 20 anos, que depois a gente pode conversar detalhadamente sobre ela. E em 2006 eu resolvi começar a correr, porque eu achava que o polo aquático eu precisava de mais 10, 12, 14 pessoas para jogar. A corrida era um esporte que eu podia fazer sozinho, eu estava num momento de vida onde eu viajava demais, onde eu trabalhava demais, e eu estava precisando perder peso também. Então eu resolvi começar a corrida. Em 2006 eu comecei a correr, corria pouco, corria 5 minutos, andava 5, corria 5, andava 5 e gradativamente eu fui progredindo até que em 2008, quando eu estava fazendo 40 anos de idade, eu realizei um dos sonhos da minha vida desde a época de adolescência, que era correr a São Silvestre. Foi minha primeira prova longa. E de lá para cá eu não parei mais de correr. Você jura? Quantos quilômetros são na São Silvestre? São Silvestre são só 15 quilômetros. Gente, mas era um sonho que parecia impossível para mim quando eu tinha 20, 25, 30 anos de idade e que eu consegui realizar quando eu tinha 40. Hoje a gente fala só por quê? Porque depois da São Silvestre, em 2008, eu comecei a correr meia maratona. Corri várias meias maratonas no Brasil, várias meias maratonas no exterior. E quando eu estava com 44 para 45 anos, eu corri minha primeira maratona, que foi a maratona de Sydney, na Austrália, 42 quilômetros. 42 quilômetros! Exato. Então aí, a partir desse momento, a São Silvestre parecia pequena, né? Você falou de um jeito, eu falei, nossa, 15 quilômetros! E aí vieram outras provas, eu cheguei já a fazer 6 maratonas, estou me preparando para a 7ª maratona. Eu já fiz 25 meias maratonas de 21 quilômetros e várias outras corridas de 18, de 15, de 25 quilômetros. Ele fala em 25, 28 com uma simplicidade. Mas quando você vai fazer um treino para uma maratona de 42 quilômetros, você tem treino de 20, você tem treino de 22, você tem treino de 24, você tem treino de 28, você tem treino de 32. Então, por exemplo, ao longo de um treino para uma maratona, pelo menos umas 5 vezes você corre mais do que 20 quilômetros no treino. Gente, olha que loucura. Bom, quem não conhece esse universo, que eu não conheço, mas a gente vai levar para vocês e vamos entender como é que é isso. Quer dizer, primeiro, é possível então, aquela pessoa que nunca fez, assim, que não tem isso na vida, é possível em algum momento ela falar, vou fazer e conseguir? É possível e é bom demais. Por quê? Porque você perde peso, você melhora a tua saúde, você melhora teu sono, você mantém normal teus exames de glicemia, colesterol, você mantém normal a tua parte cardíaca. Recentemente eu fiz um teste ergométrico e o teste ergométrico estava excelente. Na verdade eu fiz o teste cardiopulmonar, que você avalia a tua capacidade cardíaca junto com a tua capacidade pulmonar. E os exames constataram que estava tudo ótimo, tudo bem, saúde de menino de 20 anos. E eu tô chegando nos 50.
Final do ano eu chego nos 50. Olha, isso mostra realmente o quanto o esporte faz diferença. Você tem essa vida esportista, essa vida do esporte, mas junto com isso você tem essa questão dos cuidados. Ah, sim. Bom, primeiro eu não sou atleta profissional, então eu mesclo atividade esportiva, onde eu faço uma atividade esportiva acima da média, acima do que a maioria faz. Para você correr uma maratona, você precisa pelo menos 3 treinos de corrida semanal, você precisa fazer volumes como 50, 60 quilômetros semanais, você precisa fazer musculação, precisa fazer treinamento cruzado com natação, com bicicleta, e eu procuro adequar essa vida de corredor amador, né, de atleta amador, com a vida profissional, como médico, como empresário. E o importante é você ter foco, é você ter organização e você saber o horário que é o horário de treinar e o horário que é o horário de trabalhar. Eu não vivo do esporte. Na verdade, eu vivo do meu trabalho e o esporte é uma diversão, é um bem-estar que eu tenho que conciliar essas coisas. E a evolução é gradual, não adianta você achar que você em um ano vai correr uma maratona. Você vai começar a correr, primeiro vai correr para treinar, depois vai correr provas de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, meia maratona, até se você tiver foco e cabeça, às vezes mais do que preparo físico é importante o preparo mental, você consegue chegar em provas tão longas quanto uma maratona, ou até pensar em ultramaratonas. Eu tenho história de 2 ultramaratonas que eu fiz, que aí sim é uma experiência de vida que a gente leva para a vida inteira, Lelinha. O que é a ultramaratona? É você correr uma prova de mais de 42 quilômetros. Pode ser 45, pode ser 50, pode ser 100, né? O que? Tudo Exato. isso? Pode ser 200. Gente! Né? E você viveu essa experiência? Vivi 2 vezes. Eu tive a oportunidade de fazer 2 vezes ultramaratonas. Uma das que eu fiz, né, as 2 foram em Orlando, na Disney. Uma delas era uma prova de 63 quilômetros, onde você corria 21 num dia e no dia seguinte você corria 42. Né? Gente. E a outra já foi uma prova um pouco maior, foi um ano depois, foram 78 quilômetros. Então você corria 5 na quinta-feira, 10 na sexta, 21 no sábado e completava com 42 no domingo. Gente, é muita quilometragem, é muita. Como é que é essa sensação? Não, é questão de treinar, e você nunca treina aquilo que você corre na prova. Por exemplo, quando você corre uma maratona, às vezes o teu maior treino é 30 quilômetros, 32 quilômetros. Aí você pergunta, e no dia, como é que faz? Você treinou 32 quilômetros no sábado, mas você treinou 10 na quinta, você treinou 10 na terça, então você acumulou ao longo da semana, por exemplo, 52 quilômetros. Na semana da prova de 42, você faz um treininho de 3, 4 quilômetros, soma com os 42 do fim de semana. Na verdade, aquele volume da semana da prova, ele é menor do que o que você treina nos períodos de pico de treinamento, e teu organismo se adapta a isso. Mas você consegue? Porque é diferente você, assim, na minha concepção, você correr um pouquinho a cada dia ou você correr tudo junto de uma vez? O organismo consegue? O organismo entende dessa forma, é bastante interessante. Nenhum maratonista, exceto os profissionais de altíssimo nível, mas nenhum maratonista amador treina 42 quilômetros. Os maiores treinos para maratona que são recomendados pelos educadores físicos, pelos personagens, é 34, 35 quilômetros. E no dia você corre 8, 10 quilômetros a mais. Por quê? Porque no dia você está com a emoção da prova, você está com o coração mais acelerado, você tem uma bagagem muscular de 3 treinos por semana, tá certo? Então hoje é sabido que você não deve fazer treinos exaustivos, você treinar 42 quilômetros 2, 3 semanas antes da prova. Quando você chega no dia da prova, você já está acabado, você está com o teu organismo debilitado, você pode não conseguir. Olha isso. Bom, aí já foram muitas dicas para quem quer entrar no esporte. Quer dizer, aquela pessoa que até os 40 e poucos anos, enfim, até numa determinada idade, nunca correu,
Dá para começar? Dá para começar, mas tem que ter toda a orientação. Tem que ter orientação cardiológica, tem que ter avaliação cardiológica, tem que ter orientação de educador físico, uma pessoa especializada em corrida, fazer uma avaliação ortopédica para ver se de repente você não tem um desvio no pé, um desvio na perna, um desvio na coluna que vai te sobrecarregar. E é muito importante o fortalecimento muscular. A musculação ou o exercício funcional são fundamentais. Sem isso, você pode fazer lesão. E durante a corrida, você tem que ir aumentando gradativamente. Não adianta, como eu falei, não adianta você querer, com 1 ano de corrida, correr maratona. Eu fui correr minha primeira maratona com 6 anos de corrida, porque senão você pode ter lesão. E com o passar do tempo, você vai conhecendo o teu corpo, sabendo o ritmo que você deve correr, principalmente se tiver uma orientação especializada, e diminuindo o risco de lesão, desde que feita da forma correta. É importante que se faça uma avaliação cardiovascular, é importante que se faça uma avaliação ortopédica, é importante que se treine corretamente sob orientação do educador físico, de uma boa academia, ou de um personal, ou de uma pessoa dessas que tem assessoria de corrida, para que você treine dentro dos seus limites, evite lesão e aufira todos os benefícios do esporte, em especial da corrida. É isso mesmo. Obrigada pela tua presença. A gente que agradece. E falar de esporte é isso. É falar de paixão, é falar das possibilidades. É possível. E tem tudo a ver com a sua saúde. É esporte e saúde para você.